característica mais formal. Então vamos lá, você quer iniciar? Muito bom estar aqui com todos, né? Hoje a gente vai trabalhar sobre temas bastante técnicos das ações coletivas norte-americanas, as class actions, e o professor Gide vai continuar fazendo essa comparação que ao mesmo tempo é arguta, divertida, irreverente e profunda. E hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje a gente tem aqui o luxo de ter a presença do querido colega, amigo, exemplo para todos nós, pesquisador que inova na nossa área de direito processual e na área de processo coletivo, o professor Sérgio Renati. Muito bem-vindo, Sérgio. Hoje vai ter um debate de luxo aqui com a tua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Gide, tem a palavra. Maravilha, então vamos começar aqui esse nosso terceiro encontro sobre as ações coletivas, um curso que está sendo organizado pelo meu amigo Hermes Zanetti, e eu hoje tenho como debatedor meu amigo Sérgio Arenhart. Imagine só, Arenhart e Zanetti, dois dos maiores processualistas coletivos, no mesmo lugar. Se esse Zoom explodisse, 50% da academia, do conhecimento coletivo, desapareceria do Brasil. Então, eu só tenho a agradecer por essa amizade. Vamos continuar. A gente vai falar hoje sobre o que pode ser pensado, o que pode ser traduzido e classificado como hipótese de cabimento da class actions. O americano não fala hipótese de cabimento, isso fui eu que usei essa expressão. Podemos chamar também de tipos de class actions. Então, são três tipos: o risco de conflito de decisões, esse dividido em dois, né? É o B1, aí o B1 fica B1A e B1B. Verônica, se der para colocar o link da regra 23, que já já eu vou começar a usar, o pessoal já pode colocar. Então, é o risco de conflito de decisões, que é o B1, o B2 é a conduta uniforme do réu, e o B3, a predominância de questões comuns, ou também conhecido como a class action for damages, né? E, embora seja um tema para a próxima aula, talvez dê tempo da gente falar aqui sobre a certificação, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. A certificação é exatamente para analisar os requisitos e a hipótese de cabimento. E como muita gente me pediu no privado, se der tempo, depois do Sérgio falar, no momento das perguntas, eu posso falar também um pouco sobre o caso do Walmart, que foi uma B2, onde se conversou sobre as questões comuns. Mais uma vez, eu deixo claro, não vou explicar tudo sobre as class actions. Esse é um curso que eu já dei várias vezes no Brasil. Durante 6 anos eu dei esse curso no Ministério Público Federal, e eu dava em 2 dias seguidos, num total de 14 horas, 7 horas num dia, 7 horas no outro. A gente passava 2 dias seguidos falando sobre isso. Quem organizava era o João Paulo Lordet. E nos Estados Unidos eu dou essa matéria no semestre inteiro. Então, são 42 horas de aula em 14 semanas. E eu passo o semestre inteiro discutindo somente as class actions. Aqui eu não vou ter esse tempo, a gente vai discutir informalmente alguns aspectos importantes das ações coletivas americanas, e eu estou confiando que o básico vocês pegam lá no livro das class actions da RT. Então, na aula passada, a gente falou sobre os requisitos de toda ação coletiva: a numerosidade, a questão comum, a tipicidade, a representação adequada. Isso está na 23A. 23A1 é a numerosidade, 23A2 é a questão comum, 23A3 é a tipicidade, e 23A4 é a representação adequada. Eu não estava me referindo às regras, mas essa aula eu vou precisar me referir, porque eu queria que vocês lessem um pouco para entender que é uma coisa mais chata aqui, né? Então, para que uma ação seja cabível na forma coletiva, ela precisa atender esses 4 requisitos que a gente falou na segunda aula. Todos os 4. Todos os 4. Não há ação coletiva se a situação não for propícia, se não tem um grupo numeroso, com uma questão comum, de fato ou de direito, que una todos os membros do grupo
de uma forma que a questão possa ser decidida com uma decisão única, e não vai haver ação coletiva se ela não for proposta por um membro do grupo, um membro que seja típico, que não esteja em conflito de interesses e que atue de forma vigorosa na proteção dos interesses do grupo. Então, isso foi a aula 2. Hoje, a gente vai falar sobre a B, 23B, que eu traduzo como hipóteses de cabimento, né, ou tipos de class actions. E agora é diferente. Como são hipóteses de cabimento, você não precisa que todas as hipóteses estejam presentes. Você precisa de uma. É uma hipótese de cabimento. Ó, tem hipótese aqui, tem hipótese essa, tem hipótese essa. Né? Então, basta que a situação se encaixe em uma das 3 hipóteses de cabimento para que a ação seja cabível. E elas têm procedimentos diferentes. Por isso que a gente chama de tipos de class actions. Agora, a B1 e a B2 têm o mesmo procedimento, então elas são indistinguíveis, como o difuso e o coletivo é indistinguível, né? Elas são indistinguíveis. Agora, a B2 ou B1 e a B3, elas têm procedimentos diferentes. Do mesmo jeito que no Brasil, o individual homogêneo tem o seu procedimento e o difuso e coletivo tem o seu procedimento. Então, há uma correspondência, né? Na verdade, essas 3 hipóteses de cabimento, elas são inúteis. Elas são inúteis, você não precisa delas. O direito americano não precisava dessas hipóteses de cabimento. Bastava ver os requisitos que a gente viu antes. Porque se é uma questão comum, o que mais você precisa? Nada. Tem uma questão comum que pode ser discutida de uma forma uniforme. Tem um representante que está propondo a ação, ele é típico, ele é adequado, é um grupo numeroso, é o que você precisa. Não precisava de nada. Mas você precisa entender a história das class actions. Os autores, em 1966, os autores do projeto, não sabiam o que estavam fazendo quando essas ações coletivas modernas foram criadas. Eles estavam aprimorando uma situação ruim que foi criada por hipóteses de cabimentos horrorosas em 38, realizadas por um acadêmico teórico. Então, vamos ver uma por uma essas hipóteses de cabimento, né? A B1, que é o risco de conflito de decisões, dividido em B1A e B1B. A B2, que é a conduta uniforme do réu. E a B3, predominância de questões comuns, ou também chamada de class action for damages. Então, vamos começar com a primeira, tá? De risco de conflito de decisões. Das aulas que eu dou, essa é a que eu menos gosto, tá? Eu não gosto nem de ensinar esse tipo de class action B1. Eu não gosto de ensinar, eu não ia ensinar. Ele é raro. São poucas as ações coletivas certificadas com esse tipo. Não tem nenhuma peculiaridade. Eu não entendo direito. Ninguém entende direito. Ela se parece muito com o próximo tipo, especialmente o B2. E é um tipo que não tem interesse para o Brasil. Ele está lá explicado, na medida que eu consegui, no livro das class actions, mas são poucos os exemplos, é uma coisa meio secundária. É como aquele primo que você tem vergonha de ser da família, que você não quer que ninguém saiba que ele existe, né? Mas só que aquele primo tem o mesmo sobrenome e circula nos mesmos meios que você, e todo mundo te pergunta: tal pessoa, Alberto Arenhart, ele é seu parente? Aí você diz assim: é um primo distante, eu não conheço muito bem, né? Então é aquele primo que a gente não quer, a gente prefere que ninguém pergunte pra gente. Mas eu vou falar um pouco sobre ele. Vamos dar uma lida. Verônica, coloca de novo aí, porque se entrou alguém novo, coloca o link aí. Vamos ver. Eu coloquei aqui o link. Então vamos lá. Toda vez que a gente for ler o B, a gente tem que começar do começo, né? Uma ação coletiva, uma class action, pode ser mantida como class action se a 23A foi satisfeita, a gente já conversou do 23A, e se, né? Aí você vai ver que tem o 1, tem o 2, e entre o 2 e o 3, não tem um
e, um and, tem um or, né? Ou, então é A, B ou C, né? Desculpe, B1, B2 ou B3. Então, é uma delas. Se você for no 23A, vai ter entre o 3 e o 4, and, né? Você precisa dos 4. Aqui, só precisa de um. Então, vamos para o primeiro. Uma ação coletiva pode ser mantida como ação coletiva se a 23A foi satisfeita e se propondo ou mantendo ações individuais separadas por indivíduos ou contra indivíduos, né, membros individuais do grupo, se você mantiver essas ações individuais por membros ou contra membros, isso vai criar um risco de. Está dizendo por membros por membros ou contra membros para prever ação coletiva passiva, né? Então, vai criar um risco se você mantiver ações individuais. Vamos pensar só da ação proposta por membro, porque contra membro é muito complicado. A ação proposta, ações individuais, ia criar um risco de decisões inconsistentes ou conflitantes em relação a esses membros individuais, mas que criaria contra o réu padrões incompatíveis de conduta, né? Faço para esse, não faço para esse. Obviamente, nós não estamos falando de uma pessoa ganhar dinheiro e a outra pessoa não ganhar dinheiro, porque não há conflito, a gente sabe, e o americano também entende dessa coisa de ser um conflito real ou ser um conflito teórico. O réu não vai saber que padrão ele adota, porque A ganhou, B perdeu, ele não sabe se ele faz uma coisa ou se ele não faz, né? Vai criar padrões incompatíveis de condutas. Isso é chamado Incompatible Standards Class Actions, né? As Class Actions aqui não tem nome. Os nomes são B1 Class Action, B2 Class Action e B3 Class Action. Elas vão pelo número do dispositivo. Não tem nome. Mas se alguém quiser botar um nome, alguém já botou nome que não pegou, né? É o Incompatible Standards Class Actions, que é muito parecido com o B2. É muito parecido com o B2. E você vai ver que é igual. Então, não tem utilidade. O segundo tipo, que pode ser chamado Prejudice Class Action, é o seguinte, vamos voltar para o começo. Uma ação coletiva pode ser mantida se a regra 23A está satisfeita e manter ações individuais separadas pelos membros membros do grupo, pode criar um risco de decisões com respeito aos membros do grupo que, de uma maneira prática, vai prejudicar ou vai ser dispositivo do interesse dos membros do grupo que não fizeram parte do processo individual, ou vão prejudicar ou dificultar ou impedir a possibilidade deles defenderem os seus interesses. Então, esse prejudice class action é que se você deixar ações individuais, quando muita gente ganhar, quando alguma pessoa ganhar, vai prejudicar o outro. A gente tem isso no processo individual brasileiro também, né? Quando a pessoa vai ser prejudicado. Veja que é prejuízo de fato, não é prejuízo de direito. É um prejuízo prático. Não é que numa ação entre Zanetti e eu sou uma empresa, a Zanetti me propõe uma ação, ele ganha, vai prejudicar a Verônica um prejuízo de direito. Não vai, porque a sentença só vale para as partes em que é dada. Mas pode prejudicar a Verônica. E nossos exemplos no Brasil são o prejuízo de fato de um locador, do proprietário. No caso, se eu só tenho R$ 100 e ele me propõe uma ação de R$ 100, Verônica também quer R$ 100. Ela vai ser prejudicada e meu dinheiro vai acabar, né? Então, e esse é um dos exemplos da Prejudice Class Action. Quando há uma quantidade limitada de dinheiro, o réu tem uma quantidade limitada de dinheiro, e os primeiros indivíduos que propuserem ações individuais vão dilapidar o fundo.
Então, é por isso que esse tipo de ação é chamado Limited Fund Class Actions, ação coletiva do fundo limitado. E como um fundo pode ser limitado? Um é a insolvência do réu. Um outro é a um valor de um seguro que é limitado e esse dinheiro vai acabar. E tem outras peculiaridades que eu explico no livro, principalmente no caso de punitive damages, mas que não vale a pena a gente conversar aqui. Tá? Então, eu diria que 5% das ações são certificadas como B1, ou B1A ou B1B. Né? Qual é a função na prática da B1? Que não adianta ler o texto da Rule 23, que você vai pensar coisa do Brasil e não vai saber o que é que ela quer dizer. Né? Você tem que entender os casos, os poucos casos, e você tem que entender a estratégia, tem que entender tudo. Tá? A B1, tudo que tem na B1 está incluído no B2 ou no B3. Então, quando é uma B2 e a pessoa está na dúvida entre B1 e B2, o juiz nem para, vai dizer assim, não, é uma B2, acabou, a B2 é que é ação. Essa B1, ela só serve, presta atenção para que a B1 serve, tá? A B1 só serve para certificar uma ação coletiva que deveria ser B3, você certifica como B1 porque você segue o procedimento da B1 e da B2. E o que é importante? Não tem direito à notificação e a opt-out. Então, se ela só serve para isso. A B1 existe apenas para quando é uma B3, mas você não quer dar o opt-out. Aí você tenta encaixar, você pega assim aquela coisa quadrada e bota no círculo assim, ó, e tenta encaixar para ela ser uma B1, porque o advogado americano, ele daria o seu braço direito para que uma ação seja certificada como B1 ou B2 e não B3. Porque a B3 é mais cara para ele, porque tem a possibilidade de opt-out, porque tem a notificação. Tem uma pessoa querendo entrar aí. Então, é para isso que serve a B1, para que você não certifique como B3. Porque se for B1 ou B2, faz. É a mesma coisa. Se um direito é difuso ou se um direito é coletivo, qual é a diferença? Não faz diferença nenhuma. O procedimento é o mesmo. Né? Agora, se é coletivo ou se é individual homogêneo, a coisa muda. Porque você depois vai ter que distribuir o dinheiro para as pessoas. Né? Então, um exemplo comum de class action desse tipo são as class actions onde se exige monitoramento médico, medical monitoring. Como é o medical monitoring? Você descobre que um determinado produto farmacêutico causa, ou não farmacêutico, pode ser asbestos, né? Ele causa alguma doença, um produto químico que causa alguma doença, tá? E o que é que você quer pedir para o juiz? Porque você não quer pedir indenização, porque indenização nesses casos, a gente vai conversar depois, mass toxic torts, é muito difícil você obter indenização nos Estados Unidos. No Brasil, não é e não deveria ser. Mas nos Estados Unidos pelas suas peculiaridades. Então, você tenta colocar isso como B2 para não ter possibilidade de opt-out e não ter necessidade de notificação. E também, não é só isso, e também não ter que sofrer o risco da superioridade e da predominância de questões comuns que a gente vai ver quando chegar ao 3. A B3 é muito difícil de certificar. E a gente vai chegar lá. Então, como é o medical monitoring? A empresa ré, em vez de te pagar dinheiro, ela cria uma rede de médicos pelo país que vai monitorar você. Então, se você tem risco de câncer, você não quer dinheiro. Você não quer dinheiro. Eu tenho um risco de câncer, me dê $20 mil. Não, não. Eu vou ver o médico a cada 6 meses, você paga por isso, porque eu não tenho seguro médico. Você paga por isso, e de 6 em 6 meses o médico me olha, e se eu começar a desenvolver alguma das doenças que seu produto causa, eu vou ser tratado o mais rápido possível. É o que eu quero, é o que o grupo quer. O grupo não quer indenização quando morrer de câncer. O grupo quer detectar o câncer antes,
E se a pessoa morrer, né, na hora de um acordão, diz o seguinte: olha, a gente vai fazer um medical monitoring, se você pegar câncer e você morrer, aí tudo bem, aí a gente paga a sua indenização. Então, medical monitoring é isso, é você ter acompanhamento médico por uma rede criada pela empresa Ré. Esse que é o medical monitoring. Muito interessante, não é previsto em lei. Eu nunca vi uma sentença dando medical monitoring. Isso é fruto de acordo, é uma criação de acordo, tá? Aqui tem muito isso, coisas que você nem sabe que não pode ter na realidade, um juiz não pode te dar, mas você consegue num acordo, tá? Então esse é o B1. De maior interesse são os outros dois tipos, que é a B2, a Injunctive Class Action, e a Class Action for Damages, tá? E elas são bem parecidas com as ações coletivas em tutela de difuso e coletivo de um lado e individuais homogêneos do outro. Então, a Injunctive Class Actions é como uma ação coletiva difuso, difuso e coletivo, e a Class Action for Damages, a Common Question Class Action, é aquela mais parecida com direitos individuais homogêneos. Por isso que eu acho que, na realidade dos fatos, não deveria haver 3 tipos de class actions no Brasil. 3 tipos de ações coletivas, 3 tipos de direito. Devia ter 2, porque o difuso e coletivo, ele é uma coisa só, ele é muito parecido, procedimentalmente não faz a menor diferença. Claro, Sérgio pode escrever 20 páginas de um livro diferenciando os dois. Zanetti pode escrever 20 páginas diferenciando os dois. Mas no final das contas dá no mesmo. É a mesma coisa de a gente fazer um artigo diferenciando filho adulterino de filho legítimo, de filho adotivo. Aí eu vou lá. Antigamente os livros tinham isso. Filho adotivo é aquele, filho bastardo é aquele que não é na constância do matrimônio, tem o filho ilegítimo. Eu posso passar uma hora aqui falando a diferença entre eles, mas não é uma diferenciação jurídica, porque tanto faz para o direito. Ah, não, ele é filho bastardo. Qual é a consequência? Nenhuma. Nenhuma, não tem consequência nenhuma da pessoa ser filho adotivo ou ser filho bastardo. Antigamente, o adotivo herdava menos do que o filho legítimo. Tanto que nas certidões de nascimento tinha lá que a pessoa era filho legítimo de tal pessoa. Tá? Então, os tipos importantes são o B2 e o B3. A Injunctive Class Action e a Class Action for Damages. E tem consequência prática, tanto o procedimento é diferente, ontologicamente esses direitos são diferentes, e ainda há consequências procedimentais que eu acho que são até erradas. Tem diferença no procedimento norte-americano entre um procedimento e outro, que a gente vai conversar quando a gente falar de notificação e de opt-out, que são espúrios, não deveria haver. Claro, não pode haver opt-out na injunctive, porque se o que você quer é resolver uma coisa para todo mundo, eu não posso dessegregar uma escola para uma pessoa e não dessegregar para outra. Então, o injunctive não pode ter opt-out. Mas a gente pode conversar sobre isso adiante. Então, vamos lá falar sobre a B2. Mas antes, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta sobre a B1 e quiser fazer, a gente pode também conversar aqui. Fala, Giovana. Professor, tudo bem? Eu já enviei ali no chat, mas a minha dúvida é se entre a Rule B1B e a Rule B2 não é uma mudança de foco também, no sentido de que a primeira tenta dar um foco às partes que estão sendo tratadas de forma diferente, ou o grupo que estaria sendo tratado de forma diferente, enquanto na segunda tem um foco na atitude do demandado, que ele está tratando as partes diferentes. Eu tenho uma certa dificuldade de diferenciar as duas, e para mim parece um pouco uma mudança de foco. Verdade, mas e daí? Você vai escrever 20 páginas falando isso, e vai ser super legal. Claro que é diferente, mas é a mesma coisa. As situações se encaixam, e isso aí que você está fazendo, um tem um foco por um lado, o outro tem um foco por outro. Você vai escrever 20 páginas sobre a diferença de foco, mas as situações serão as mesmas.
da B1A e da B2. A B1A e a B2 é a mesma coisa. Quando é que você vai criar padrões incompatíveis de conduta para o réu, se não no caso em que é o B2, que é uma injunção que você não sabe o que fazer um e o que fazer o outro, né? Respondi? Você tem outra coisa? Não, era isso mesmo, professor. Era só uma questão até de pesquisa, porque realmente você acha muito mais casos de B2, mas lendo parece que poderia ser um caso também de B1B. Quando você vê um caso que está no B2, eu aposto como ele se encaixaria no B1A. E se é um caso B1A, eu aposto que ele se encaixaria no B2. Sérgio. Obrigado, Gide. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, uma boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Zana, por me permitir participar dessa belíssima aula. E eu vou deixar os comentários para depois, mas sabe, Gide, eu acho que realmente essa diferença para vocês não tem nenhum sentido. Para nós do Brasil tem um grande sentido. E acho que o sentido é justamente uma questão que você nota faz muito tempo. Peraí, qual diferença? A do Brasil ou a dos Estados Unidos? A do B1 para o B2. Tá. Porque o que acontece? Para vocês, de fato, não tem diferença, porque as coisas funcionam. Para nós que temos uma enorme dificuldade de reconhecer o que é um direito individual homogêneo, perceber que também pode ser um direito individual homogêneo. Essa situação, por exemplo, do fundo limitado, essa situação da criação de padrões incompatíveis, que é gozado, você falou que isso se vê muito pouco. No Brasil, a gente teve casos gigantescos em que o STJ teve que se deparar em conflito de competência com um problema de reunião de ações, por exemplo, nas questões referentes à taxa básica de telefonia e tal, e que o ministro Fux, até foi interessante isso, o Fux dá um voto, assim, num desses casos, dizendo assim, pô, será que a gente vai aceitar ficar aqui tocando 100 mil ações individuais sobre a mesma matéria? E esse caso até, ele perdeu, ele ficou um voto vencido, né? O voto vencedor foi do ministro Teori Zavascki, para dizer, não tem conexão, então toca as ações mesmo individuais em todo lugar do Brasil e dane-se que dê resultados diferentes. E foi o que aconteceu de fato. Então, o nosso problema é que esse tipo de matéria, que a gente acaba tratando como conexão, como ações repetitivas sujeitas ao regime do IRDR, hoje, quando envolvem só a questão do direito, sujeitas a uma certa reunião por matéria de conexão, né? A gente aqui no Brasil não tem essa percepção de que isso poderia também ser tratado sob a lógica de uma tutela coletiva. E para mim, esse é um dos dados mais importantes. Claro que você tem razão quando você fala que, verificando que a condição da eficácia da medida, que é a injunction, por exemplo, gera esse resultado amplo para todo mundo, né, eu teria a mesma solução. Mas é que para nós, o problema é esse, é que a gente continua tratando esses casos como casos individuais. Mas aí que dá, bastava tratar como coletivo. Esses casos que você me disse são coletivos, não são individuais homogêneos. Concordo Agora, inteiramente. Foi o que se a escrevi lá pessoa naquela tese. é burra, Agora, o que a gente vai fazer? Você pode botar o número de lei que você quiser. A gente que é burra, isso não vai resolver. O caso que você não é uma falou. questão de burrice, Gilde. É um problema, na verdade, da jurisprudência brasileira não conseguir alcançar uma definição do direito individual homogêneo. Não é uma burrice. É uma questão talvez cultural, é uma questão talvez dessa importação europeia desses conceitos. O europeu também não consegue enxergar isso, um direito individual homogêneo, para ele é um direito individual. E acho que é essa dificuldade nossa, e por isso que é importante para nós do Brasil entendermos essa forma da class action americana. O que o Sérgio está chamando atenção aqui, gente, eu acho que a Giovana vai querer falar também, é que, na verdade, esse tipo de solução ou técnica nos ajudaria a efetivar a tutela desses membros do grupo sem precisar passar necessariamente por liquidações e execuções individuais, necessariamente pela manutenção das ações individuais durante o processo coletivo. Poderia, vamos dizer assim, ter uma gestão melhor desses casos, né? E que por isso passa a ser para nós talvez muito interessante como critério de comparação. É isso, né, Sérgio? Exatamente, porque para vocês funciona bem, para nós funciona muito mal.
Você sabe, a gente está afetado aí com um problema gigantesco, que é exatamente isso que o Zanetti acabou de dizer, das liquidações individuais. Quer dizer, há acórdãos em matéria de repetitivo, portanto, com efeito vinculante para a gente, na segunda sessão do STJ, dizendo que é obrigatório fazer execução individual de tutela liquidação individual de sentença coletiva, uns troços completamente irracionais, mas é que o povo parte de uma premissa equivocada do que é o direito individual homogêneo. E precisa de alguém como você para dar uma aula lá no STJ para dizer isso é direito individual homogêneo, cara. Isso que você está pensando que é direito individual homogêneo, que você vai tratar depois do problema da predominância das questões coletivas sobre as individuais, ou o outro critério qualquer que eles ficam usando às vezes, né, do interesse público subjacente, relevância social, essas maluquices que eles inventam na jurisprudência, isso não tem nada a ver com o que deveria ser praticado em matéria de tutela coletiva. E que o certo mesmo é enxergar isso aqui, ó, que você está mostrando. Olha, os americanos, a coisa funciona bem porque eles foram muito mais pragmáticos com o problema de reunião de casos repetitivos. Né? Então, era só essa observação que eu ia te fazer agora, porque eu acho que, de fato, para você, isso não é tão importante. Mas no Brasil, acho que essa figura do B1, ela é a mais importante de todas, porque expande o conceito do que a gente toma por direito individual homogêneo e apaga um grande desserviço que aconteceu no passado para tentar definir o que era o direito individual homogêneo, através, sobretudo, do B3. E no caso, você diria que é um coletivo, né? Aqui no Brasil, nem uma coisa nem outra. Eles dizem que é individual e que tem que ser propostas ações individuais sobre o tema. Nós estamos enfrentando uma quimera, gente. Esse problema é bem concreto e é uma quimera. Como tu percebe até da dificuldade que tu tem de compreender o problema, porque na verdade é um falso problema. É uma construção típica de civil law. O cara conceitualiza uma realidade prática ao invés de resolver o problema, cria novos problemas. Entendeu? Então, nós estamos vendo exatamente esse momento. Na primeira aula tua, eu até te mandei uma mensagem, não sei se você vai lembrar disso, mas a gente tem um autor brasileiro que foi muito importante para o Código do Processo Civil, que quis fazer uma diferença entre o direito individual homogêneo e os chamados direitos plurissubjetivos. E fez essa diferença. E aí inventou um monte de ferramenta que, para ele, foram colocadas no Código do Processo Civil porque não serviriam para tutela coletiva. Serviriam para tutela desses tais direitos plurissubjetivos, que seria uma outra coisa. Mas como você não sabe nem o que é uma coisa e nem o que é a outra coisa, aí você hoje em dia está jogado num ambiente em que tudo que o advogado de defesa puder fazer para descertificar uma ação coletiva, ele vai fazer. As famosas sentenças processuais. Giovana! Oi, professor. Também tem uma questão para o resto do pessoal assistindo. Esse é o meu tema de dissertação de mestrado com o professor Sérgio Cruz Ehrenhardt. Então, daí vem as minhas dúvidas. Mas existe um problema muito grande também na minha pesquisa, quando a gente trata dessa forma até meio comparativa da class action, que a forma B2 acaba trazendo o estrutural no Brasil. Então, quando você trata de demandas em que o demandado está agindo de forma diferente com relação às partes de um grupo, isso muito aqui no Brasil vai ser demandas contra o Estado. Então, vou botar a clássica de fornecimento de medicamento. O Estado fornecendo medicamento de forma diferente para cada demandado. E isso atrai, inevitavelmente, na jurisprudência, o processo estrutural no Brasil. Então, eu estou tendo até dificuldade de fugir um pouco do estrutural ou realmente trazer o estrutural para o coletivo, porque a B2 acaba trazendo essa demanda de política pública muitas vezes aqui no Brasil. Flávia. Boa noite, professor. Vai falar agora a ré. Pois é, eu não podia deixar aqui de pedir a palavra como advogada pública e trazer um pouco da nossa concepção dessas execuções, dessas ações coletivas, que, enfim, pipoca toda semana uma ação coletiva em que a AGU ela precisa atuar, né? Eu entendo essa perspectiva de se executar coletivamente uma ação coletiva e essas dificuldades quando os direitos individuais homogêneos que estariam em jogo, mas eu trago aqui exemplos assim práticos, porque também eu fico refletindo de que seria muito difícil, em algumas situações, executar coletivamente direitos, enfim, né, pretensões ali reconhecidas que têm as suas particularidades, né? Então, assim, questões envolvendo o servidor público é um tipo de demanda coletiva muito frequente, né, em face da administração pública.
E você vê que tem uma ou outra ação coletiva que, na hora de você executar, depende do período aquisitivo, né, do servidor, depende se ele recebeu aquela rubrica que está sendo reconhecida judicialmente, uma parcela dela ou totalmente ela, no âmbito administrativo. Isso foi muito, né, essa situação ocorreu muito no famoso 28,86, né, que você tinha ali servidores que receberam administrativamente, né, ou que receberam parte dela, dependendo do período e tal. Então, assim, tem situações que, de fato, eu vejo que seria um pouco complicado a gente executar coletivamente se você tem essas particularidades, essas especificidades em cada um, né? E aí, o que a gente está atuando para minorar esse problema, fazendo os negócios jurídicos processuais, né? Então a gente estabelece ali com os sindicatos como que a gente vai executar aquela sentença coletiva e já determinando ali os estándares, os parâmetros de cumprimento e fazendo listagens separadas, e aí sim, dentro dessas sublistagens, a gente dá o tratamento adequado para cada uma delas, né? Minorando ali um pouco essa questão, mas de fato, como executar coletivamente uma situação como essa, né, professor Gide, em que você tem ali especificidades para cada caso. Troque a palavra executar para cumprir. Você está me dizendo, esqueça que é a União, que é o empregador. Você está me dizendo que o empregador não pode ir lá e dizer assim: devolva o dinheiro para todo mundo. Digamos que seja uma empresa que tenha cobrado R$ 20 de cada cliente. A empresa vai exigir que cada um proponha a sua ação de liquidação individual. Ela não pode dizer assim: olha, cada um para dar R$ 10 para cada mês que a pessoa pagou a mensalidade. Ela não pode apertar um botão e devolver o dinheiro todo para as pessoas? Eu acho que pode. O seu caso você complicou um pouco, porque você falou que alguém pode ter recebido uma parte ou não. Não dá para a própria União fazer esse cálculo? Por que precisa de uma A gente ação de faz A gente indenização? faz esse cálculo, professor, e nesses negócios jurídicos processuais que a gente propõe, claro, com o sindicato, no caso, exemplo, é no âmbito da própria coletiva. Eles não entram com execuções individuais, né? Eles só entram com execuções individuais em alguns casos específicos. Por exemplo, teve situações em que a gente, bom, não dá para promover aqui, né, a execução coletiva nos autos dessa ação dessas pessoas que já morreram, porque aí tem espólio e tal, vai ser mais complicado. Veja assim, são iniciativas que a gente está começando a tomar, que não tomávamos antes. É claro que com o tempo a gente vai se aprimorando, mas nesse primeiro momento a gente achou melhor não. Nesses casos vão precisar executar individualmente esse título, porque tem essa especificidade de que tem um espólio e tal, tem que enfim, né, habilitar os herdeiros, mas assim, nos outros casos as pessoas não estão entrando com as execuções individuais. A gente também não quer, tá? A gente é menos ação que a gente tem que cuidar, né? Então, assim, é uma perspectiva também, né, da gente não. Vamos defender a execução individual nessas ações em que os direitos são individuais homogêneos, quando efetivamente aquilo for a melhor solução. Ou então que se promova o pagamento individualizado no âmbito dessas ações coletivas por meio desses negócios jurídicos processuais, entende? Aí depois saem os RPVs, os precatórios, né? Mas tudo no âmbito da ação coletiva. Essa é uma experiência que a gente está Deixa eu só tendo fazer e uma está pergunta. tendo Zanetti êxito. está querendo falar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Então, você está me assegurando que não é má vontade de pagar. É realmente difícil, É impossível. difícil, Não é professor. Às sacanagem vezes. do réu que não quer pagar. Você está me dizendo Bom, isso? olha, eu posso falar da administração pública, especificamente da Procuradoria Regional Federal, que é onde eu trabalho, né? Então, assim, lá a gente te representa as unidades, a administração pública federal no Rio do Espírito Santo. Que Não está posso falar doida para para os pagar de outros. boa fé e boa vontade. Olha, professor, a gente quer assim, terminar com essas execuções, porque isso aí é complicado para a gente também. E essa que é a realidade, né? Então, se a gente puder criar soluções para poder pagar essas pessoas, a gente vai criar, né? E de Que bom, preferência eu com vejo má deságio, né? vontade. Eu vejo má vontade. Mas se Não, você vê, eu vejo as dificuldades também, mas eu tem vejo a má dificuldade. vontade e a pessoa usa, o advogado do réu usa a má vontade como um argumento para não fazer o que tem que fazer.
Isso acontece também, né, professor? Mas, assim, a gente está trazendo um exemplo de que para também desmistificar um pouco isso, né, e tirar um pouco esse estigma de que a administração pública está sempre embarreirando as execuções do qual ela é Mas parte. é uma boa pagadora, eu acho, é super Bom, é injusto. a união com certeza, você vai receber o seu dinheiro. Eventualmente, tá bom, tá bom. Zanetti, desculpa aí, fala aí. Não, é porque é muito importante esse debate para esse grupo, né? Eu acho que é um debate que nós temos que, que colocar bem em perspectiva, porque os exemplos que a gente tem são exemplos que, infelizmente, mostram um pouco de má vontade, mas, mais do que tudo, uma desorganização do réu, porque o réu é desorganizado. Aí o réu faz com que o Poder Judiciário tenha que trabalhar aonde ele mesmo poderia resolver diretamente o problema. Então, você pode perceber até do detalhamento que a Flávia fez aqui dos tipos de problemas que aparecem. Qualquer administração pública com uma burocracia minimamente competente e organizada resolveria esses problemas diretamente sem precisar do Poder Judiciário. E a tendência hoje é que a administração pública assuma essa função, né? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, concretizando a ideia de acesso à justiça, tem indicado, o STJ também, que a administração pública deve assumir mais o seu papel de prestar diretamente a justiça quando devido, seja ao servidor público, seja ao pensionista, para que ele receba diretamente os valores sem precisar judicializar essas demandas. Então, o problema que nós temos aqui é uma falência burocrática do Estado em cumprir diretamente as suas obrigações. E aí uma ideia de que, transferindo isso para o Poder Judiciário, nós vamos ter uma melhor prestação desse serviço. Que é Só que aí Estado também e que vai burocratizar também. nós vamos pagar duas vezes e vamos criar problemas na segunda burocracia, porque aí nós ficamos com um volume excessivo de processos individuais, uma demanda que foi resolvida coletivamente vai precisar de liquidações e execuções individuais, e o público, quem paga isso com tributo, tem que pagar duas vezes o serviço, né? Que continua ineficiente, porque também no Poder Judiciário, com a sobrecarga, a demora para prestação, para pagamento desses valores vai ocorrer. A tramitação destes procedimentos de pagamento acaba acontecendo também no Poder Judiciário com um certo delay. E aí, o que eu me coloco, a pergunta que me aflige é: quando nós vamos perceber que é um problema de burocracia estatal brasileira e que tem que ser enfrentado com um problema de burocracia estatal de acesso à justiça direto pela administração pública, de acesso à justiça direto por quem causou o dano, e não transferir isso para o Poder Judiciário como que acreditando que essa transferência vai minimizar os impactos dos erros de pagamento, minimizar os impactos da própria falha da burocracia, seja ela estatal ou privada. E o exemplo privado que existe é o exemplo do Banco do Brasil, que estava pagando diretamente as indenizações, gente, no caso dos expurgos inflacionários, e levou essa questão até o STJ para dizer que tinha que ser por liquidação e execução. O STJ decidiu que o que já tinha sido pago e que dali para frente teria que ser por liquidação e execução individual. Só que olha só que situação, gente. O argumento do banco é que ele estava pagando a maior. Quer dizer, o próprio banco era ineficiente para fazer os pagamentos. Então, depende da burocracia do judiciário para pagar bem. Isso é uma ofensa até ao direito civil tradicional, né? Porque quem paga mal, paga duas vezes. Né? A responsabilidade aí é do réu. Se pagou mal, ele que tem que melhorar o sistema de pagamento e não transferir isso para o Poder Judiciário. Então, é um problema bem sensível da nossa administração da justiça, e me parece que um modelo em que ordem judicial se cumpre e que determina que a própria estrutura que tem que fazer o pagamento se organize sob pena de sanções,
por não estar cumprindo as suas obrigações, é o mais racional. E me parece que é nesse sentido que vão as duas espécies que a gente está analisando aqui. Eu vou passar para a Flávia só para dizer uma coisa. Aquilo que a gente escreveu sobre essa burocracia do judiciário ter um preço, a gente acabou de ver um exemplo de um pagamento muito fácil de ver, que o CNJ determinou a extinção de algumas execuções fiscais, ou seja, o Estado não vai ganhar esse dinheiro por causa da burocracia judicial. Por causa da burocracia judicial, para ver que tem um preço muito alto a pagar. Depois eu passo para o Hélio, acho que o Flávio quer rebater alguma coisa. Não, rebater nada. Eu concordo, professor Zanetti, com o senhor, com certeza. E não é à toa que eu sou uma grande entusiasta dos acordos judiciais, da prevenção de conflitos, né? Então, essa nossa iniciativa, não só da PRF2, ou você vê, tem essa iniciativa em outras unidades da PGF, a AGU. A AGU hoje é um órgão jurídico muito grande, mas que já tem uma perspectiva de prevenção e de solução consensual de conflitos muito já estabilizada, né? Então, a gente tem diversas normas sobre acordos e uma larga já experiência, posso lhe dizer, com celebração de acordos das mais variadas naturezas, né? Vamos ver Agora, se então a União vai deixar de ser o maior réu do Brasil. Flávia Flávia, vou anotar especificamente o aqui, está INSS. escrito. Flávia Azeredo de Freitas previu aqui no YouTube, vai estar gravado, que em 10 anos, ela falou com essas palavras, que em 10 Não anos a tem União jeito vai mais. deixar de ser o réu mais picareta do Brasil para ser um modelo de cumprimento dos seus deveres. Flávia, excelente essa sua previsão. Uma última observação aqui, professor. Diga. A gente não pode esquecer também que nós, né, enfim, o Estado, ele é muito demandado e muitas vezes de forma indevida, né? Então, Claro. assim, temos muitas ações, isso toma tempo nosso, né, para fazer a defesa, E e aí a gente você acaba teria perdendo tempo que você expressão no nosso teria tempo se que eu nas teria para poder ações resolver justamente, né? Então, assim, já tive N casos que a gente já alegou, olha, vocês não requereram administrativamente isso. Não que seja indispensável, mas por que que não tentaram ali, não provocaram a administração, apontando Você aquele quer que eu problema, já entrou na responda? justiça, Você né? quer que eu responda? É o vício da ação Porque é uma judicial, merda. Você professor. acha que a União vai cumprir ou é perda de tempo? Não veja, eu não penso isso. Eu penso assim, que eles poderiam fazer um requerimento, né, alertando sobre aquilo Para ser negado? assim, não, mas teve casos que não tinham provas de nada, professor, Não, é né? outra Então é coisa. assim, né? Muitas aventuras judiciais que tomam também nosso tempo. Então isso é uma questão que precisa ser trazida, porque dá a impressão de que todas as ações que o Estado brasileiro é réu, no caso a União, enfim, ela está errada, né? De que ou porque ela obstou algum direito, como na verdade tem muitas ações infundadas contra nós, né? Tem. Vamos lá, Hélio. Vamos lá, senão daqui a pouco o Zanetti não me deixa terminar a aula. Boa noite, professor Gide, professor Zanetti, professor Arenharte, demais colegas que aqui se encontram nessa aula excepcional. Vamos lá. Em relação a essa situação dessas demandas individuais homogêneas, que em relação a servidores públicos, que se inicia com aquela açãozinha individual sobre base de cálculo, de alguma gratificação, sobre fazendo na advocacia pública da qual faço parte, é um processo dialógico mesmo dentro das diversas demandas. Quando a gente nota que há uma reiterada interposição, ajuizamento das mesmas demandas sobre a mesma questão jurídica, o IRDR está aí, foi uma ótima ferramenta, ou nós suscitamos perante o juízo, ou administrativamente já tentamos resolver a questão jurídica. O Poder Judiciário, ele pode muito bem fixar essa questão jurídica, e como o senhor disse, o professor Zanetti também, há uma grande problema na administração pública como um todo, muitas vezes, da desorganização. Por quê? Há questão orçamentária envolvida, porque nesse caso de um reajuste de 28,86%, por exemplo, há um impacto orçamentário.
Porém, quando ele foi instituído, esse percentual deveria ter sido previsto esse impacto orçamentário, né? E aí a gente fica um pouco sem defesa, mas há um impacto orçamentário após a fixação dessa questão jurídica, mas uma vez ela definida e definida uma tese ou fixado, olha, isso realmente é devido, da forma o que sobre o vencimento base ou sobre determinadas parcelas, a administração pública vai ter que se adequar. Então, o que é que resta num processo desse? Eu entendo que não há nem necessidade de chegar a ter sentenças múltiplas, e sim uma organização dialógica dentro do próprio processo, do IRDR, ou dentro o chamamento dessas ações individuais para um juízo competente único, né? E já organizar a administração pública para fins de implementação no caso, esse reajuste ou revisão geral anual, não sei qual for o caso, se for um reajuste salarial ou revisão geral, e, através disso, já tentar implementar, como as críticas que foram feitas, e são plausíveis, que geralmente a administração pública se desorganiza por conta de alguns gestores. E essa sucessão de gestores atrapalha muito também no momento em que se vai querer cumprir e não executar, como disse o professor Gide, quando vai se querer cumprir administrativamente determinada demanda cuja questão jurídica já não tem mais debate. Ela já foi fixada a questão jurídica, uma tese pode até ter saído, se for um IRDR, um recurso repetitivo, mas a questão jurídica, uma vez pacificada, compete à administração se organizar. Agora, o que acontece? Há uma necessidade de também o Poder Judiciário e os autores das demandas coletivas, seja individuais ou seja por meio de representantes, sindicatos ou associações, há uma necessidade de sentar para dialogar, porque não há condições de todas serem executadas ao mesmo tempo por questões orçamentárias. Isso é uma questão real. Esse é um grande problema a ser enfrentado. E aí a Flávia ela colocou um ponto excelente, que foi a questão dos negócios processuais, em que a gente pode fixar negócios processuais, a gente já fez isso, em questão de uma revisão geral anual, de 2, era bem menos que 28%, era 2,84%. Então a gente disse, olha, excelência, RPV de 500 em 500 RPVs, por favor, por mês. Precatórios, pode expedir, porque nós vamos ter que nos organizar, mas RPVs, para que ele tivesse uma limitação, para uma organização financeira, e assim foi seguindo. Muito embora na aula passada eu disse que o MP vem evoluindo sobre esse tema, né, professor Zanetti, mas eu atuo nos tribunais, cheguei no tribunal, num centro de conciliação, e uma procuradora de justiça chegou a dizer, olha, vocês estão burlando a ordem de precatório. Calma, o negócio processual não tem a ver com precatório, tem a ver com a organização do processo para que ele caminhe de um modo a satisfazer a demanda coletiva. E não tem a ver com quebra de ordem, ninguém aqui foi inscrito ainda, não tem trânsito em julgado, sabe? Então, o que é que acontece? Todos têm que estarem abertos ao diálogo para que o negócio processual, como a Flávia comentou, ele flua. Senão, também a gente tem esse empecilho, porque sempre o Estado alega a reserva do possível e tal, orçamentário, mas não é assim. É porque realmente existe um limite orçamentário prudente para que seja executado para determinadas demandas coletivas, ainda mais as acidentalmente coletivas, né? Começa com 1, 2, 3, quando você vê, tem 10 mil servidores na mesma situação. Então, é isso que eu gostaria de pontuar. Você é procurador do Estado ou da AGU? Do Estado. Do Estado. Bom, vamos fala, Zanetti. O poço da União é mais fundo, viu, Gide? A Flávia não falou do argumento de que não dá para pagar todo mundo ao mesmo tempo, mas eles pensam assim também. Gide, por favor, retoma a tua aula, tá? Porque é muito importante a gente poder te ouvir sobre isso. Você viu que essa questão é muito acesa e mostra que o direito no Brasil tem muitas paixões. Mas todos aqui são apaixonados por te ouvir. Então, vamos lá. Então vamos lá, porque a gente tem que chegar nas importantes, né? Essa foi a não importante, imaginem só. Então tá, essa é a B1. Vamos ver a B2, que é o segundo tipo,
que é aquela cabível quando o réu age de uma forma igual contra o grupo, de forma que uma ordem de fazer ou não fazer resolveria o problema. Vamos ler o texto? Vamos lá, B. Uma ação coletiva pode ser mantida se a regra 23A está satisfeita e a parte oposta ao grupo, né? Vamos chamar aqui de o réu. O réu agiu ou se recusou a agir de uma forma aplicável, em geral, para o grupo, em geral. De forma que uma ordem de fazer e não fazer ou uma declaração seria apropriada em relação a todo o grupo. É aí que entra o que o americano chama de injunction. E a gente tem que entender o que é injunction. O que é injunction? O pessoal confunde um pouco porque tem no Brasil injunção e tal. É uma ordem judicial para que uma pessoa faça uma coisa ou para que a pessoa não faça. Isso é uma injunction. Ela tem origem não do direito, mas na equity. Eu não gosto de falar em equity porque as pessoas pensam que é equidade. Porque tem que ter equidade. Tem nada a ver. Tira isso da sua cabeça, tem nada a ver com equidade. Muita gente se confunde, acha que é porque é equidade. Tem nada a ver com equidade. É equity, que é um sistema jurídico, além do sistema legal, uma coisa antiga, que já se acabou em 1700 ou 1800, a depender de se você está falando da Inglaterra, dos Estados Unidos, estados diferentes, tá? Eu não quero falar sobre a história e a diferença entre law and equity, mas não tem nada a ver com equidade. Isso está explicado no direito. É uma obrigação é uma ordem de fazer e não fazer, tá? Essa diferença entre law and equity nos Estados Unidos é muito importante para entender o direito americano, tá? E quando eu ensino o processo, eu passo uma aula inteira explicando isso para os meus alunos nos Estados Unidos. Para o processalista, ela significa 3 coisas, especialmente para o comparativista, o processualista brasileiro, tá? Primeiro, o basicão, tá? Uma pretensão de direito, law, ela gera uma obrigação de indenizar. Você vai lá, tem que indenizar. É law. É uma pretensão de law, é de indenização. A pretensão de equity leva a uma obrigação de fazer ou não fazer. Esse é o basicão. Segundo, o remédio é diferente. O método de execução é diferente, tá? Uma pretensão de direito, de law, indenizatória, ela é remediada, ela é executada, né? Ela é feita com a condenação de pagar, pague. E ela é executada como é no Brasil, a expropriação de bens do devedor. Você vai lá, pega o bem, vende e com dinheiro paga. Uma pretensão de equity é remediada com uma injunção, uma injunction. E aqui está a diferença, ela é executada pelo contempt of court. Se o réu não obedece, ele vai pagar uma multa ou ele vai ser preso. Então, essa é a segunda diferença. E a terceira diferença importante, que é muito importante nos Estados Unidos, é que se você tem uma pretensão de direito, de law, indenizatória, você tem direito ao júri. Se é uma pretensão da equity, você não tem direito ao júri. É o juiz que vai decidir. Então, em vez de ser um jury trial, vai ser um bench trial, vai ser decidido pelo juiz. Não tem júri em questões de equity, só em questões de law, tá? Então, como eu falei lá no nosso primeiro encontro, quando eu estava conversando sobre a história, essa era a B2, era a class action que eles estavam pensando quando eles resolveram reformar a Rule 23 em 66. Eles estavam pensando nas injunctive class actions para resolver os problemas de segregação e de discriminação racial nos Estados Unidos. Ele estava pensando na discriminação dos negros, mas isso serviu também às mulheres, aos hispanos, pessoas com deficiência, serviu a todo mundo, né? Tem ação coletiva que é proposta e que o grupo é gente com nome hispano, tá? Não conseguia emprego porque o nome era Gonzalez, aí ninguém contratava.
Ninguém não, o réu não contratar. Então, esse foi o principal objetivo das class actions nos primeiros anos, depois caiu a sua importância, a gente já conversou sobre isso. Agora, algumas consequências práticas. Esse tipo de class action, a B2, como a B1 também, é chamada mandatory class action, ou non-opt-out class action, porque não tem direito de opt-out, ela é mandatory class action, ela é non-opt-out class action. Mas o objetivo é óbvio, o americano não usa o conceito de indivisibilidade do direito que nós temos, não que eles não tenham, mas eles não usam aqui, e que é muito útil. Quando o direito é indivisível, como é que você pode opt-out? Como é que você pode limpar um rio para uma pessoa e não limpar o rio para outra? Como é que você pode tirar uma publicidade enganosa do ar para uma pessoa e não para outra? Não dá para ter opt-out. Não dá para você pegar a poluição no ar da narina de uma pessoa, não entra. Na narina da outra pessoa, entra. Não pode, é indivisível. Então, não há opt-out, porque não pode ter opt-out. E quando há, por exemplo, limited fund, como é que você vai permitir o opt-out? Se o objetivo da ação é exatamente porque se ações individuais forem prosseguir individualmente, vai prejudicar outras pessoas. Então, há um motivo para não permitir o opt-out, porque, por definição, o objetivo é emitir uma injunção para resolver o problema de todo mundo. Então, não tem mistério. Tá? Não estamos falando aqui de indenização, que eu posso pagar para uma pessoa e não pagar para outra. Está falando de obrigar o réu a fazer uma coisa, dessegregar. Não dá para você dessegregar uma prisão para uma pessoa, mas não dá para dessegregar uma prisão e deixar algumas pessoas não dessegregadas. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não dá para... se o pedido é passe a contratar hispanos, passe a contratar mulheres, não discrimine, e algumas pessoas não entrarem. Não dá. A sentença é uma injunção global, uma injunction global, então não dá para opt-out. Mas a gente vai falar disso depois, tá? E tem uma outra consequência prática que a gente vai falar depois, por um motivo idiota, por uma questão histórica, por uma decisão estúpida da Suprema Corte, as ações desse tipo têm uma notificação mais limitada, não tem obrigação, um dever de notificar. Então, esse é o B2. Agora vamos ver o terceiro tipo de ação coletiva, né? Eu diria, na verdade, o segundo, porque eu só acho que há dois, há o injunctive e há o class action for damages, né? Que é o B3. O B3 é complicado, é mais longo, a regra do B3 é mais longa para ler. Elas são chamadas Common Question Class Actions. E como elas são empregadas para veicular pretensões indenizatórias, também são chamadas de Class Action for Damages. Elas são as Class Actions das pretensões indenizatórias dos danos individuais. E é por isso que elas se parecem com as nossas ações coletivas dos direitos individuais homogêneos. E exatamente porque os direitos são divisíveis, são individuais, e porque eles pertencem ao membro do grupo individualmente, permite-se o direito de cada membro do grupo se excluir e opt-out. Então, é aqui que vem aquela distinção que eu já fiz antes, que uma coisa é o grupo titular do direito. Mas, às vezes, não é o grupo que é titular do direito, são os membros do grupo que são titulares de direitos. Então, tem o grupo titular do direito e tem os membros dos grupos titulares de direitos individuais. Mas, como eu já falei, naquela época, em 66, os membros do comitê não sabiam direito o que estavam fazendo, eles não pensaram bem, não dá para a gente criticar o trabalho de 1966. O que eles queriam era legitimar injunctive class actions. Eles colocaram essa class action for damages depois, né? Então, entender como essas class actions funcionam é fundamental, tá? E é por isso que eu vejo dois tipos de direitos, dois tipos de class actions. Aquele que pertence ao grupo, e a gente dá uma solução coletiva ou difusa, e um outro tipo que é do individual homogêneo, que é individual de cada um, tá?
E como eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles acrescentaram 2 requisitos aos 60. Eu estou dizendo que eles não sabiam, não estou falando mal deles, não. Membros do comitê disseram, gente, a gente não sabia o que estava fazendo. Aí a gente colocou esses 2 requisitos, tá? Que é o da predominância das questões comuns e a superioridade, tá? Então, essas duas, predominância das questões comuns e a superioridade, são as principais assassinas do processo coletivo. É o que eu chamo de number 1 class action killer e o number 2 class action killer. Tá? A superioridade, a questão é a seguinte: a ação coletiva tem que ser uma técnica superior a outras disponíveis, não outras hipotéticas e imaginadas. Há técnicas disponíveis. Eu consigo ver muito poucas possibilidades melhores do que a class action. Consigo ver muito poucas, tá? E quanto à predominância, é que não só as questões são comuns, mas as questões comuns predominam sobre as individuais. Esse é um requisito horrível. E muitos juízes americanos empregam esse requisito para não certificar a ação coletiva. Tá? Então, são 2 requisitos que são empregados como desculpa. Se o juiz é do tipo que não gosta de processo coletivo, ele vai dizer que não tem predominância, ou ele vai dizer que não há superioridade. Já juízes que gostam, dizem, não, tem predominância, sim, tem superioridade. Então, quando a gente vê uma decisão que diz que não tem superioridade ou que não tem predominância, você tem que ler a decisão dissidente também. Porque, às vezes, o juiz de primeiro grau, que foi quem viu a cor dos olhos do inimigo, que viu o fato, ele disse que há predominância e superioridade, quem é o juiz de segundo grau para dizer que não há? Então, muitas ações coletivas são extintas com base nisso, mas saibam que é por juízes que não gostam do processo coletivo. E aí você pode imaginar a minha raiva que eu tive quando alguns processos de lei de ação coletiva começaram a prever a superioridade. Entendeu? É pura macaquice, copiando do direito americano, influenciado por advogado de defesa com experiência internacional, que o réu, né, o advogado do réu, diz, diga isso, né? Então, isso se espalhou como um rastro de pólvora quando Ada fez um artigo dizendo que era para ter superioridade. Depois desse artigo, 20 pessoas começaram a achar lindo e começaram a aceitar, mas sem saber que ela estava trazendo, nem ela sabia, que ela estava trazendo uma cobra para nos morder, né? Então, uma caravana de autores aceitaram essa proposta dela criticamente, dava raiva, exceto 2, tá? Exceto 2. Gregório Assagra e Elton Venturi escreveram contrariamente. Né? Então, não somente eles previram requisito de predominância, como inventaram requisito de relevância social, que uma ação coletiva só era para ser aceita se tivesse relevância social, colocaram utilidade, previram até a arbitragem no processo coletivo, só por espírito novidadeiro, porque acha bonitinho, vai lá e coloca. Então, não vou falar nisso aqui, está tudo no livro, tem um capítulo sobre cada um desses temas, tem um capítulo no rumo a um código de processo civil coletivo. Né? E mais importante do que falar sobre essas bobagens que inventaram, é falar sobre coisas interessantes que poderiam aprimorar o processo coletivo brasileiro. E eu vou falar aqui de 3 inovações que eu previ no Código de Processo Civil Coletivo que eu propus e que resolveriam vários problemas práticos do processo coletivo. O primeiro é o objeto do processo coletivo. Tá? No processo individual, o objeto do processo coletivo é limitado pela petição inicial. O que você pede é a lide, o que você pede é o objeto do processo coletivo. No meu projeto de Código de Processo Civil Coletivo, eu prevejo que o objeto do processo
não está limitado pelo pedido. O objeto é toda a controvérsia entre o grupo e o réu. A pessoa propõe uma ação e o pedido não limita aquilo que a pessoa pode obter. Mesmo porque a pessoa vai obter essa sentença 6, 7, 8 anos depois. Tá? Uma outra possibilidade é separar os pedidos, separar as causas de pedir, até em processos separados, se for necessário, e dividir o grupo em subgrupo. E uma terceira inovação seria a previsão de um momento separado para a certificação do processo coletivo, antes da decisão, no momento tipo o saneador. Tá? Uma fase inicial em que haja essa decisão de se o processo pode ou não prosseguir na forma coletiva. Tá? Então, nós já falamos aqui sobre os requisitos, sobre as hipóteses de cabimento, e aqui eu queria trazer, já está na hora da gente terminar, a Zanetti já está nervoso ali, querendo parar tudo, mas eu queria dizer o que é que a gente faz com essa informação. E é aí que entra a decisão de certificação da class action, a class certification. E eu preciso de 4 minutos só para encerrar, para explicar isso aqui, tá? Então, a class certification é isso. É para o juiz determinar se a ação pode prosseguir na forma coletiva. É uma decisão inteiramente processual de cabimento da forma coletiva do processo. É a decisão mais importante do processo coletivo. É uma decisão que transforma a luta de Davi contra Golias entre a luta de 2 Golias. Você não tem só a senhorita Maria Almeida contra a Coca-Cola. Não. É agora todos os consumidores da Coca-Cola contra a Coca-Cola. Então, essa é uma decisão muito poderosa. Ou como diz o mineiro, demais da conta, só. É demais da conta. Porque quando o processo deixa de ser uma gota no oceano para ser o próprio oceano. Então, perder um processo coletivo pode significar quebrar uma empresa. A empresa vai te respeitar, ela vai começar a te ouvir. Então, é por isso que a decisão de certificação é a decisão mais importante do processo coletivo. Ela é mais importante do que uma sentença coletiva. Aliás, deixa eu te contar uma piada. Não existe sentença coletiva. Não existe. Procure, que você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma sentença de class action. Porque uma vez que você certifica a ação, o réu vai para a mesa negociar um acordo. E é aí que entra o poder de chantagem do processo coletivo, que incomoda tanta gente. O réu jamais deixará um processo coletivo continuar se houver 3% de chance de quebrar uma empresa centenária. Então, isso não me incomoda. Por que não me incomoda? Porque não incomoda ninguém quando essa empresa propõe uma ação contra uma empresa pequenininha que pode quebrar a empresa pequenininha. Ninguém diz, oh, que absurdo. O pessoal diz, não, é a natureza das coisas. Você vai ter que fazer um acordo porque corre o risco de você quebrar a sua empresa. Então, o que é que o juiz faz? Depois de um ano e meio da ação proposta, ele escreve uma decisão de umas 50 a 60 páginas, a 100 páginas, analisando cada requisito e cada hipótese de cabimento. Tudo isso que a gente falou ontem e hoje. Tá? E com a prática, os juízes começaram até a fazer uma audiência para conversar com os advogados sobre esse assunto. E, por fim, aquela pergunta que eu sempre faço, e nós temos no Brasil uma decisão de certificação? Não temos previsto uma decisão em que uma juíza vai dizer assim, olha, essa ação não pode prosseguir na forma coletiva. Ela não pode ser proposta pelo Ministério Público, ela não pode ser proposta pela Defensoria. Não há. Né? A legitimidade,
se encaixa no processo, no direito difuso ou coletivo. Tudo isso pode ser objeto de uma sentença ao final. Daí que tem uma tese de doutorado do João Paulo Lordelo sobre esse tema, sugerindo criar essa fase preliminar de certificação, coisa que eu também previ no meu Código de Processo Coletivo, na minha proposta de Código de Processo Coletivo. Veja, é isso que eu queria falar. Agora, eu passo aí de novo para o Zanetti, para a condução e para ouvir o que o Arenhart quer falar. Professor Sérgio Arenhart, depois dessa condensação que a gente fez aqui, eu acho que é muito boa, né? Nós podemos agora passar o privilégio também de ouvir um pouco das tuas considerações sobre o tema. Meu querido amigo, seja muito, muito bem-vindo. Que alegria de te ter com a gente. É isso, a alegria é toda minha. Eu quero demais agradecer o teu convite, Zanetti. Queria também agradecer ao professor Antônio Gide pela brilhante exposição que fez. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco até esse horário. Queria saudar a todos, faço na pessoa de vários amigos que estão aqui presentes hoje, do Dr. Marcos Stefani, do Vitor, da Giovana, da Ana Luísa e de vários colegas que eu tenho por aqui. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite e aprendendo também com o professor Antônio Gide. Gide, eu quero dizer que gostei demais da tua exposição. Teria coisa para falar também 8 horas, mas é como você falou, o Zanetti vai me caçar a palavra em 5 minutos, então eu vou resumir ao máximo possível as observações que eu tinha para fazer. Acho que a ideia tua da certificação é uma ideia interessante. No passado mais remoto ainda, nós já tivemos uma tese do professor Barbosa Moreira, que sustentava a ideia da preclusão sobre as decisões processuais na fase de saneamento. Isso já resolvia metade dos nossos problemas, porque é isso que você notou. O grande problema nosso não é propriamente só ter uma fase de certificação, é ter uma fase de certificação que gere preclusão. Porque hoje em dia, o problema nosso é que onde a discussão de legitimidade da natureza dos direitos é reapresentada, é nas instâncias superiores. Então, depois de 40 anos o troço tramitando, chega no Supremo Tribunal Federal, o Supremo diz, isso acho que isso não é direito individual homogêneo. Vamos fazer tudo de novo e tocar todo mundo para via individual. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso famoso do empréstimo compulsório, o exemplo mais gritante de absurdo da tutela coletiva brasileira. Né? Então, eu acho que bastaria que a gente adotasse a visão do professor Barbosa Moreira para a gente ter uma evolução gigantesca no campo da certificação para o processo coletivo, mas também para o processo individual. Para que a gente parasse de ter essas coisas aparecendo, né, como um passe de mágica nas instâncias superiores, 40 anos depois, nesse caso específico, no agravo interno, do agravo de instrumento do recurso extraordinário da ação rescisória contra o acórdão do TRF da 4ª Região. Foi onde o Supremo descobriu que a APADECO não era legitimada para discutir matéria tributária. Quanto àquela outra observação que você fez, eu acho que é muito interessante esse paralelo que você faz, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, se você puder, porque, como eu te falei, o professor Teori Zavascki, quando escreveu o seu trabalho pioneiro no Brasil, sobre as várias categorias de direito, e particularmente sobre a ideia da tutela coletiva de direitos e da tutela de direitos coletivos, ele meio que faz esse paralelo, né, para dizer, olha, a B3 seria exatamente o campo de atuação do direito individual homogêneo, enquanto que o B2 e o B1 seriam o do direito difuso e coletivo. Só que isso gerou no Brasil uma reação que eu acho que nem ele previu, embora ele também tenha escrito sobre isso, que é o problema de dizer que direito individual homogêneo está atrelado à resposta condenatória, que por sua vez está atrelada a uma sentença condenatória genérica, seguida de liquidações e execuções preferencialmente individuais. E, para mim, esse foi o primeiro grande desastre da tutela coletiva brasileira, justamente por causa daquilo que a gente já debateu, mas somado a outras questões, como, por exemplo, essa invencionice nossa de falar em prescrição da fase executiva, o que faz com que muita gente que deveria ser beneficiado por uma sentença coletiva acaba perdendo o prazo para ajuizar a execução individual ou confiando numa execução coletiva, que é o pior ainda, e depois tendo o tapete tirado e ficando sem uma coisa e nem outra. E aí é o que, mais uma vez, estimula a via individual ao invés da via coletiva, porque há uma falta de previsibilidade e de segurança jurídica muito importante para a gente aqui. Então, queria que você tratasse um pouquinho sobre essa percepção tua.
O que deveria levar um direito individual a ser tratado como um direito coletivo, ou na via de uma tutela coletiva, né? Concordo com você que a via da predominância e que a via da superioridade não são vias adequadas. O critério da predominância, inclusive, foi um critério problemático para nós, porque introduzido no Brasil por um parecer, você deve lembrar disso, um parecer da professora Ada, defendendo os réus de uma ação coletiva, com base no direito americano, e depois o STJ acabou usando esse critério em vários julgados para dizer que aquilo não era direito coletivo, ou não era individual homogêneo, né? Justamente porque não haveria predominância de questões coletivas sobre as questões individuais. Então, essa moda, no fim das contas, acabou pegando também no Brasil. Como também pegou essa questão que você mencionou, né? Surgir, como eu não sei a diferença entre um direito individual e um direito individual homogêneo, mas eu preciso botar em caixinha essas duas coisas, eu tenho que botar em caixinha diferente. E para botar em caixinha diferente, eu tenho que botar um rótulo, alguma característica diferente para o direito individual homogêneo que não está no direito individual. E aí o STJ vem com essas ideias, seja da predominância, seja da superioridade, seja da relevância social, seja da numerosidade das pessoas, seja de alguma maluquice que eles saem do nada, né, e que acabam impactando também negativamente a tutela coletiva brasileira, na medida em que eu não sei o que pode ser objeto de um direito individual homogêneo, quando é que eu estou diante de um direito individual homogêneo ou não estou. E aí surge essa terceira problemática, que são esses tais direitos que são individuais, mas porque teriam uma natureza plurissubjetiva, não autorizariam uma ação coletiva, mas autorizariam ou a via do tal do recurso repetitivo, ou a via do IRDR, ou a via do IAC, na terceira forma do IAC, ou alguma outra maluquice também que a gente acaba inventando por aí. E aí você fica num caos completo, porque você tem litigância repetitiva, e esse é um dos grandes problemas brasileiros. A via normal, a via mais adequada, né, e vocês têm vários estudos sobre esse assunto aí nos Estados Unidos, a via mais adequada seria a ação coletiva, porém, há um enorme risco de que eu tenha reconhecido isso como um direito não coletivo, ou um direito coletivo sujeito a um mecanismo de coletivização maluco como esse IRDR. Eu pego a ação coletiva e trato ela num IRDR, e isso gera um déficit, inclusive de contraditório importante, ou pior, trato isso num recurso especial repetitivo, gera outro déficit de participativo também grave, né? E, portanto, os mecanismos que eu tenho para espalhar essas demandas são extremamente eficientes contra a coletividade e não a favor da coletividade, como seria a via da ação coletiva tradicional. Tá? E para terminar, já que eu já estou nas 8h30, concordo inteiramente com você, né? Até seguindo a própria regra do Código Modelo para a Iberoamérica, do qual você também participou, a gente deveria trabalhar só com duas categorias. Trabalhar essa dualidade do direito coletivo e difuso é uma superafetação do direito brasileiro, que tem fundamento lá no direito italiano, mas que talvez pudesse ser superado. Porém, para o direito brasileiro, infelizmente, a gente tem uma utilidade grave, ruim, eu diria péssima, que é justamente a figura do mandado de segurança coletivo. Porque o mandado de segurança coletivo, da maneira como previsto no direito brasileiro, não é admissível para direito difuso, só para direito coletivo e individual homogêneo. Então, no fim das contas, por uma questão terrível, que é uma restrição inconstitucional, mas porque feita por um sujeito que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto de lei, né, da lei do mandado de segurança, esse troço passou a ser constitucional, a gente hoje tem a gente tem hoje uma utilidade para essa desgraça dessa classificação absurda que a gente acaba empregando no Brasil. Mas eu queria então só ouvir você, se você pudesse rapidamente sobre algumas dessas ideias aí, que foram bem espalhadas e bem, enfim, desorganizadas, mas quero mais uma vez reiterar, é muito legal aprender com você e, como eu disse, para mim, e acho que essa é a ideia mais importante para nós, é muito importante a gente entender que para os americanos, né, você inclusive, direito individual homogêneo não é nada além de um direito individual tratado de forma coletiva, que é para nós um negócio impossível de entender. Desculpa, obrigado. Veja, é triste ouvir essas coisas. É muito triste ouvir essas coisas, porque
O que eu vejo muito da academia é a seguinte, a academia brasileira. Acontecem coisas absurdas no direito brasileiro. Aí a pessoa tenta resolver restringindo a lei de alguma forma para não permitir a picaretagem. Então, essa sua solução de não haver preclusão, o que você quer fazer é o seguinte, evitar uma picaretagem. Você não quer a preclusão porque você acha que aquela questão não devia ser mais decidida. Você quer a preclusão porque você tem medo de, nos tribunais superiores, haver picaretagem. Então, os exemplos que você deu, né, todos os exemplos que você deu, não foram decisões jurídicas, foram picaretagem. Então, eu não acho que a solução seja, por exemplo, não haver preclusão na decisão de certificação. Se a gente pudesse confiar no nosso judiciário, né? Outra coisa, você mencionou, você falou da prescrição. Aquela decisão da prescrição foi outra picaretagem. Não foi uma decisão jurídica. Foi uma picaretagem que fizeram, que violaram os direitos e os interesses da população brasileira. Mais de uma decisão, inclusive, eu não sei se foi essa que você falou, teve uma também da poupança. Era essa que você estava se referindo? A da poupança de 5 anos, né? Outra coisa, a ideia de que a sentença condenatória genérica da ação coletiva em tutela dos direitos individuais homogêneos precise de liquidação é um absurdo. Tanto que no meu projeto eu digo que ela só vai ser uma sentença condenatória genérica e líquida se não for possível uma sentença líquida e se não for possível cálculos matemáticos e se não for possível uma liquidação coletiva. Então, essa ideia de que há necessidade de execução individual e necessidade de uma sentença condenatória genérica, isso nasceu no Brasil por uma falta de visão de quem fez as leis originalmente no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez, sem crítica a quem fez essa lei, mas essas pessoas não tinham a capacidade ainda de imaginar algo diverso. Foi o que rolou, foi o que eles puderam fazer, mas a gente não precisa estar atrelado a isso. Isso me parece muito uma crítica que eu tenho às ações coletivas de política pública, às ações coletivas dos processos estruturais, porque o que eu vejo é um desgosto, uma desilusão com os políticos, e aí a gente quer que o Poder Judiciário faça a política pública. Então, eu vejo com muito maus olhos essa ideia de ação coletiva de política pública, ação coletiva estrutural buscando política pública, porque a gente transfere para o judiciário um dever que é da esfera do executivo e do legislativo, sendo que a gente nem deve confiar no judiciário, porque você acabou de dar uma parada de decisões absurdas que violam o interesse das pessoas. Até parece que o judiciário é mais de confiança do que o executivo e o legislativo. Até parece. Então, nós estamos numa situação em que não podemos confiar no poder legislativo, no poder judiciário, mas também, no executivo, no legislativo, mas também não pode no judiciário. Então, poder pedir políticas públicas para o poder judiciário é de gente depressiva, é de gente que não aguenta mais com o que acontece, está querendo melhorar, está desiludido com o mundo, com o Brasil, com a separação de poderes, e quer ver se o juiz ajuda. Só que o juiz é tão corrupto quanto o deputado. O juiz, no sentido amplo, principalmente os tribunais superiores, sempre foi assim. Sempre foi assim. O Supremo e o STJ é onde... bom, eles gostam de se chamar de Tribunal da Cidadania, mas é onde os direitos do povo vai para morrer.
É o cemitério de direito, o cemitério de esperança. São os tribunais superiores. Alguma coisa que eu deixei aí Não, não. Acho que você tratou de todos os temas. Eu, na verdade, discordo da tua opinião, obviamente, como você sabe, em relação ao processo estrutural. Eu acho que é um veículo legítimo também de intervenção do judiciário. É claro que o judiciário não precisa ter o protagonismo de tudo, mas não se pode negar que ele possa participar desse tipo de debate também. Aliás, essa é a opinião de vários autores aí de vocês, inclusive o Richard Fallon Jr., que é um grande autor, na minha opinião, e que põe essa ideia. O Bickel, por exemplo, Alexander Bickel, que foi quem começou com essa percepção, né, do ramo menos perigoso, porque também tem essa visão contra-majoritária. Mas, é claro, eu acho que aí é uma questão muito mais ligada a uma realidade tua dos Estados Unidos, que é diferente de uma realidade, por exemplo, nossa, ou de outros tantos países que precisam desse tipo de diálogo mais intenso. Ao contrário, eu acho que especialmente no sistema brasileiro, os tribunais tinham que ficar fora disso. O juiz brasileiro está muito menos capacitado do que o juiz americano. O juiz americano ele é muito mais politicamente vinculado do que o juiz brasileiro. O juiz americano é uma pessoa qualquer, é um moleque, é uma moleca aí qualquer, que fez um concurso e passou. É um Juiz advogado. brasileiro. Como é que é? Falou ato falho, tu falou juiz americano. Ato falho. O juiz brasileiro é um formado em direito que passou num concurso. Aqui não. Aqui a seleção ou é de eleição política, a maioria é, e no poder judiciário federal é seleção de senadores, do presidente. Então, essas pessoas são muito mais politicamente vinculadas do que os nossos juízes, de quem se espera ser um burocrata, porque é essa maneira de seleção. Você não pode ter uma seleção burocrática e transformar essas pessoas, isso vai para o promotor também, em agente político. Você faz um concurso e vira agente político? Mas veja, gente, é o contrário. Na realidade, essa tua percepção, na minha opinião, ela é exatamente a percepção equivocada do que é o processo estrutural. O processo estrutural não é uma delegação da função política para o juiz. A função do processo estrutural é justamente exigir que o judiciário participe, impondo aos outros poderes que atuem. Então, quando você tem essa intervenção estrutural, você não está, na verdade, substituindo o papel político do legislador ou substituindo o papel político do administrador, não. Você está fazendo com que o judiciário atue porque esses outros poderes têm um déficit naquilo que deveriam fazer e não estão fazendo, e pretende que o judiciário exija que eles cumpram sua função. É claro que, eventualmente, também se pode ter uma atividade... Desculpe, fala, Zan. É mais a característica de injunction, viu, gente? É? A ideia atual contemporânea do controle jurisdicional de políticas públicas pelo processo estrutural é uma injunction, inclusive para a apresentação de um plano pela própria... Veja, eu não falei processo estrutural. Eu falei processo estrutural que busca a construção de políticas públicas. Não, mas ele é um processo que busca a construção de política pública, mas não que o juiz... Nem todos buscam política pública. Não, mas eu digo, ele pode buscar a política pública. Aí Não é o que eu juiz entro. que vai construir a política pública. O juiz vai participar da implementação da política pública. O que não se dá para fazer é alijar ele do processo, só porque ele é um juiz. Né? Sobretudo no direito brasileiro ou no direito continental europeu, o magistrado tem uma função importante, inclusive em termos de controle de constitucionalidade. Peraí, você nega então que um juiz possa ditar uma sentença? Você nega essa possibilidade? Que o juiz possa ditar uma sentença? Não, ele pode ditar uma sentença. Se ele pode ditar uma sentença, ele vai construir a sentença. Se não houver acordo, mas não é esse o caminho normal da acordo... atividade estrutural. Né? É mais ou menos como você tem, há muito tempo atrás, o Supremo, por exemplo, tem previsão legal, inclusive no Brasil, para isso. O Supremo pode dar sentenças que são sentenças provisórias, regulando provisoriamente um comportamento até que o legislativo regule de forma definitiva. E isso é uma delegação do próprio legislador. Estrutural, não. Não, pode mudar. Como não? Veja, não, o Sunstein... Não é provisória. O Sunstein tem um texto, aí, olhando para o direito de vocês, né, o Sunstein tem um texto muito importante sobre uma decisão que é o caso Grootboom, da África do Sul, em que ele aplaude, ele que é um sujeito totalmente contrário à intervenção judicial em política pública,
aplaude a solução estrutural que foi dada na África do Sul. Porque eles, olha, o que fez a África do Sul? Ele disse, cara, legislador, cumpra com a Constituição, crie uma lei de uma vez. É isso que você tem que fazer. Agora, dizer que o judiciário não possa fazer esse tipo de comportamento, aí é dizer, então o legislador é livre para regular esse tipo de tema quando ele quiser, e daí ele não vai regular nunca. Né? Vocês têm exemplos outros, até mais importantes. Tem um caso, por exemplo, do Guido Calabrese, aí no Tribunal de Nova York, que queria, na verdade, a decisão dele depois foi reformada, mas que queria impor um prazo para a revisão de uma regra que tratava sobre eutanásia aí no Estado. Né? Tem N casos que são interessantes, mas esse tipo de atividade que permite ao judiciário participar do diálogo para a implementação da política pública, isso, na minha opinião, não tem nenhum tipo de problema. Só não fale participar do diálogo, Sérgio, porque o Mas juiz pode ditar uma sentença. sim, Não ele é pode ditar uma participar do sentença. diálogo. Você está botando açúcar na Não, se não Não, houver mas acordo, o juiz pode ditar uma sentença. sim, mas mas as é isso mesmo. Não é participar do diálogo, é impor a decisão dele. Não, isso posso fica fazer como uma última raça. mediação aqui? Vai, Zona. Eu vou botar a mesma pergunta na próxima reunião e na outra, só para a gente continuar só nesse tema. Mas é excelente, excelente debate. Eu acho que as provocações do professor Sérgio nos permitiram entrar numa discussão muito importante, porque é uma discussão muito atual e mostram o quanto nós temos dois grandes problemas que são talvez menores nos Estados Unidos hoje em relação à questão das políticas públicas, até por uma guinada conservadora das cortes federais norte-americanas, muitas vezes nomeadas por republicanos, e da própria Suprema Corte, que foi capturada por uma mentalidade republicana de se afastar do controle de políticas públicas e cada vez menos certificações coletivas. O próprio professor Gide estava dizendo que mesmo as B3 está havendo um uso muito grande dos critérios que foram instituídos sem muita consciência, né, gente, para das decisões processuais e evitar a possibilidade das condenações. Esse debate que nós estamos fazendo, então, é um debate sobre o direito brasileiro. Agora, nesse momento, nós estamos debatendo direito brasileiro. E aqui, o professor Sérgio é o maior especialista em processo cultural, gente. E nós estamos fazendo uma construção aqui que vem da aula anterior. Eu acho que na aula anterior o professor Sérgio talvez não tenha conseguido acompanhar, mas a gente já estava procurando mostrar para o professor Gide que o direito brasileiro, no controle jurisdicional de políticas públicas, progressivamente está abandonando a imposição de uma política pública determinada, com pedidos fechados, para que as políticas públicas, quando passam por uma discussão, por um processo estrutural, tenham diversas fases e sejam pensadas conjuntamente com aqueles que vão implementar as decisões. Então, há um abandono de uma lógica de pedidos fechados. Eventualmente, há necessidade da condenação, gente. E era aqui que vocês estavam. Mas essas condenações são e obrigações de fazer baseadas no ordenamento jurídico e nas situações fáticas concretas provadas nos autos, que é uma tarefa típica do juiz. Não é uma tarefa extraordinária ou uma tarefa voluntarista do juiz intervindo em políticas públicas. Na maior parte dos casos brasileiros, é cumprir a legislação que muitas vezes é descumprida. Às vezes a gente tem Constituição, lei e até norma orçamentária que, mesmo assim, a burocracia estatal não cumpre. Vem o juiz e determina o cumprimento. Às vezes a gente tem só Constituição, e aí há uma invasão maior, talvez, da esfera pública, de discussão. E para essas hipóteses é que o Supremo, como o Sérgio falou, tem tomado essas decisões provisórias. Quando ele precisa densificar a Constituição por falta de legislação, tem tomado decisões provisórias, dizendo, olha, eu vou decidir por enquanto assim o legislador que faça o seu trabalho, né? Para justamente, regulando a matéria, evitar a discussão, evitar que a discussão caia para uma invasão da esfera de governo, né? Eu acho que é isso o cerne da nossa discussão aqui, gente.
e que não é fácil. Evidentemente não é fácil. É uma discussão muito complexa. Tem 1 milhão de questões envolvidas. Assim como lá no argumento da Flávia, eu disse, olha, o ideal é que não precisasse do Poder Judiciário. Aqui também, o ideal é que o Poder Judiciário não fosse necessário, que as políticas fossem implementadas voluntariamente. Tá? Porém, é uma realidade nossa hoje. E nós não queremos que o Judiciário... eu acredito que eu e o Sérgio compartilhamos isso. Há uma ideia de Ministério Público autocontido e Judiciário autocontido para soluções efetivas, mas possíveis, ao invés de focar em soluções que muitas vezes não são nem mesmo efetiváveis do ponto de vista concreto. Então, só para fazer um parênteses aqui, Sérgio, até para te dizer que isso tinha sido debatido na aula passada, a gente está tentando convencer o Gide disso, ele disse que é uma tendência ideológica, que esse curso foi capturado por promotores de justiça, e só para não ficar só na palavra nossa, Sérgio, vamos dar a palavra para a Defensoria Pública, que não falou ainda, que é o Edilson que levantou a mão. Fala, Edilson. Não, é só para dizer que, sob o ponto de vista prático, e falo aqui sob o ponto de vista empírico mesmo, de ter participado de alguns processos dessa natureza, se bem conduzido, o que esse processo faz é criar um espaço de discussão sobre a política pública. E muitas vezes os gestores eles não conseguem conversar ou não querem, e quando se entra no âmbito da sala do Poder Judiciário, essa discussão, de certa forma, ela é impulsionada. E aí, sendo pragmática, ela é impulsionada pela lâmina do juiz mesmo. É o risco de saber que pode haver uma decisão judicial que vai ser pior para todo mundo, leva os gestores a conversarem. Mas aí, se bem conduzido, o juiz tem que manejar esse processo nesse sentido. Olha, conversem e cheguem a uma conclusão. E isso começa, a meu ver, com o que o Zanetti disse, começa com o pedido. Se o pedido for feito errado, o negócio vai desandar inteiro ali dentro do processo. E se o pedido for bem articulado, a coisa tende a funcionar melhor. Zanetti falou que tudo depende, é cumprido o sistema brasileiro, o sistema jurídico. Não é bem assim. Digamos que uma lei diga que todo município acima de tal número de habitantes tem que ter uma defensoria. A lei manda. Só que o prefeito ou o governador, quem quer que seja responsável por essa decisão, tem que um número limitado de dinheiro, ou ele vai dar merenda para as crianças, ou ele vai fazer uma defensoria. Não foram poucas as ações que foram propostas para fazer a defensoria pública em um determinado estado. Aí o político que queria colocar o dinheiro na merenda das crianças vai ter que colocar na defensoria, não porque ele eleito decidiu, porque o juiz mandou, ou porque ele foi pressionado por um inquérito civil que ele fez um acordo. Ele fez um acordo porque ele estava pressionado. Ninguém pediu a merenda das crianças, pediram a defensoria, pediram um remédio, pediram outra coisa. Numa situação em que há finitude de recursos, a pessoa tem que fazer escolhas. E aí o juiz faz a escolha pelo político. É aquilo que eu falei, é o dinheiro do ladrão. Não, esse dinheiro está reservado aqui, ó, para o Ministério Público, porque tem uma ação civil pública que me obrigou a fazer um jardim. Aí eu tenho que fazer um jardim aqui, mas eu queria usar o dinheiro em outra coisa, mas eu não posso, porque o promotor quer que eu faça um jardim. Claro, eu estou exagerando. Mas aí a confiança nos políticos é que está muito grande aí, né? Não que eles estão fazendo as escolhas certas. Mas, enfim. Não, eles são horríveis! Eles são horríveis! Eu não disse que eles são bons! Eles são horríveis! Essa imagem que tu vai escolher depois para a capa desse vídeo, né? É essa aqui, ó. Eles me dão sempre 3 opções, eu sempre estou assim, ó. Os políticos são horríveis! Mas sabe quem é pior? Juiz. Primeiro porque juiz... Sabe quem é pior? Eu vou falar aqui que eu estou rodeado de promotor. Sabe quem é pior? Promotor. Porque ele não tem a preparação para as escolhas políticas, ele tem outro tipo de preparação, ele é vitalício, eu não voto nele. Ele é uma pessoa qualquer que passou num concurso, eu não voto, eu não posso desvotar, eu não posso tirar.
Aí você vai dizer assim, mas as pessoas votam e revoltam nos políticos piores. Sim, mas pelo menos a gente pode aprender. Com o promotor, com o juiz, a gente não pode aprender e tirar. Como é que vai tirar um juiz? Como é que vai tirar um promotor? São horríveis os políticos, mas eu acho que dar esse poder para juiz é pior. Sérgio, desculpe. Fale. Não, Professor Sérgio, eu vou pedir para a gente manter dentro das 9, o ideal era 8h30, sempre estou aqui chamando. desculpa. Para a gente manter dentro das 9, vou passar a falar para o Sérgio, ele vai fazer o comentário dele, depois a gente encerra com o professor Gide. Pode ser, pessoal? Muito, muito rapidamente. Na verdade, Gide, o que eu queria te dizer é o seguinte: isso que você comentou, da implementação de defensoria pública em todo quanto é lugar, isso é o que não é processo estrutural. Isso Não, é eu que a não gente disse que era, eu pratica. disse que é política Então, pública. mas tudo bem, mas isso é o que está errado de se fazer. Mas O tá processo errado. estrutural. Eu só falei de política pública, Sérgio. Eu não falei Então, nada de mas o estrutural. processo Você que está vem. falando de estrutural. Mas justamente o processo vem para dizer que não se faça assim, que se faça de outro jeito. Mas, de novo, que se permita ao judiciário participar desse tipo de debate, porque do outro jeito, simplesmente não sai nem a merenda, nem a defensoria pública, nem o hospital, nem coisa nenhuma. Pelo menos essa é a realidade brasileira. Né? E, de novo, você tem uma solução hoje que é dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo, quando deu essa tese 698, diz expressamente, olha, a intervenção em política pública pelo judiciário não é feita através desse tipo de ordem, do tipo, eu vou criar a política pública, eu vou criar o ensino gratuito para o Brasil. Não. Se faça, isso está expresso no tema, na tese fixada pelo Supremo, preferencialmente por planos, por metas dadas pelo próprio poder público. Então, assim, a gente tá Dadas não, evoluindo. obrigadas. Você fala assim com tanto doce. Não é dada, é imposta pelo inquérito do Ministério Público. É mandado. Você fala assim, é dado por ele. Dado não, isso é chantagem. Está mandando eles apresentarem um plano. Sim, mas se ele não fizer isso, de que jeito vai sair a política pública no Brasil? Por acaso você acha que as coisas aqui funcionam do jeito que funcionam aí? Não funcionam. As coisas aqui precisam de um certo empurrão de alguém. E, mais do que isso, como a gente tem também essa matriz ideológica constitucional alemã, a ideia da eficácia do direito fundamental, ela é presente aqui. Então, os direitos fundamentais são exigíveis aqui no Brasil. Então, pouco importa para mim saber se você acha que é exagerado, por exemplo, dar educação para todos. Não digo você, mas se o presidente da República daqui acha que é exagerada a educação para todos. Isso é uma garantia fundamental. Então, no mínimo, pelo menos, um patamar mínimo, de acordo com toda a doutrina que a gente no Brasil e fora do Brasil construiu, isso tem que ser oponível. Então, e se isso tem que ser oponível, tem que haver um mecanismo para que isso seja oponível. O processo vem para esse fim. A atividade judicial também serve para esse fim. De novo, essa é a tese do FIS aí nos Estados Unidos, essa é a tese de tantos outros que tem aí nos Estados Unidos, e eu acho que, mais uma vez, a participação de nós, Ministério Público, do Judiciário, por mais que nós sejamos simplesmente uns burocratas quaisquer, um sujeito que fez um concurso e se acha dono da bola, não é isso. Né? Mas a nossa intervenção tem sido importante em N situações. Dou exemplo, que é um exemplo clássico, que é um exemplo julgado no STJ, que diz respeito à situação das crianças em lares provisórios num Estado brasileiro. Não houvesse a intervenção jurisdicional naquele caso, simplesmente você tinha uma situação que ia permanecer no estado de total ilegalidade, com a complacência do Poder Judiciário, que disse expressamente, eu não vou me meter nisso, isso é intervenção em política pública, isso não é problema meu. Até que chegou no STJ, eles disseram, não, você vai ter que se meter aí sim, só que não vai ter que se meter dando indenização para essas crianças, porque não é assim que se resolve o problema. Volta esse processo de primeiro grau e vamos tratar isso de um outro jeito. Então, que haja intervenção, tem que haver. Agora, tem que sim haver critérios para que a intervenção aconteça de um jeito que permita a solução do problema ou que permita, pelo menos, colaborar para resolver o problema e não para ampliar o problema, que é o que volta e meia acontece, como nesse exemplo que você deu da Defensoria Pública. Só para deixar claro o que eu falo. Eu não estou dizendo que o MP está fazendo é errado. Eu não estou dizendo que não está dando resultado. Eu não estou dizendo que eu não gosto. Eu estou reclamando do processo. Eu estou reclamando da receita. Eu estou reclamando dessa transferência de poder para o Judiciário e para o Ministério Público, que em longo prazo, agora vocês são excelentes. Eu estou pensando na próxima geração de membros do Ministério Público, de membros do Judiciário,
que são os concurseiros. Vamos pensar, vamos falar mal de alguém, já que você não quer que eu fale mal da sua geração. Vamos falar mal da próxima, dos concurseiros que querem, porque querem passar no concurso, porque é a garantia de uma vida próspera, é você passar no concurso. Esses concurseiros vão ficar com esse poder na mão. E uma vez que a gente deu esse poder para o Ministério Público, a gente não tira mais. Em vez de quem deu esse poder para o Judiciário, a gente não tira mais. Como é que a próxima geração, e se você não consegue ver a próxima, pense 2 gerações a mais, daqui a 50 anos, como é que esses juízes estarão exercendo esse direito, esse poder, se político que pode perder cargo faz o que quer? Imagine juiz que não pode perder o cargo. Pedro, você está aí com a mão levantada há um tempão. Sim, professor, obrigado. Eu entrei logo no tema polêmico, mas bom, minha dissertação foi nesse assunto e tenho me dedicado um pouco a essa questão da gestão de casos, do case management, e é importante esse debate, tanto do ponto de vista do senhor, quanto desse ponto de vista, é, normalmente, dos procuradores e juízes, né, sobre controle de política pública e processo estrutural. Mas eu concordo com o que o professor Hermes está falando aqui, né? A gente tem ainda, né, essa tendência ao juiz decidir na canetada e fazer política pública pela caneta. Acho que isso não é o que o professor Enrad está falando e nem o que nenhum acadêmico defende o processo estrutural e o controle de política pública tá falando. Mas no processo estrutural, o papel dele, e aí que eu acho que é a utilidade, é dele ser esse espaço de debate público qualificado, controlado por regras, onde tem a pretensão de correção, onde o papel do juiz na gestão do caso, para chamar as partes para conversar a partir desses critérios principiológicos, ou seja, o argumento de que não tem dinheiro para todo mundo não dá. O argumento de que tentei, mas não conseguiu, não funciona. O argumento de que a culpa foi do servidor que esqueceu também não é um argumento racional. É básico no espaço público. Então, o processo estrutural, enquanto um espaço para forçar esse debate de pretensão de correção que os outros poderes não têm, por conta da característica do processo, é que eu acho que é realmente o ponto central de uma vantagem dele persistir no Brasil e em países em desenvolvimento, né? Eu acho que é o sucesso da discussão apaixonante que ocorre no Brasil hoje. Agora, misturar isso com a intervenção direta do juiz no controle da política pública é que é o complicado, né? Porque ele já está até pacificado dessa intervenção só nas questões de estado de coisas inconstitucionais. O problema é que, ao invés do juiz atuar enquanto um gestor desse caso complexo, né, para fomentar as partes, para que elas possam intervir e demonstrar se há ou não esse estado inconstitucional e de que maneira, dentro de um plano prático, isso pode ser superado, ele intervém no orçamento de um ente democraticamente eleito para o qual ele não tem essa autonomia. E aí a crítica do professor Gil é relevante. Então, quer dizer, eu não acho nem que tem que ser desse extremo que o professor está falando, né? Não posso nem ouvir falar do juiz atuar em política pública, nem o desejo de alguns que instrumentalizam essa ferramenta justamente para manter o seu controle corporativo e político enquanto entidade. E talvez aí a proposta do Código de Processo Coletivo de Intervenção em Política Pública seja interessante, porque ele traz alguns critérios ali para evitar essa discricionariedade. É isso aí. Zanetti, Nossa proposta, Gide, não era te convencer, mas era te dizer que nós esperamos o professor Antônio Gide na próxima aula, que será com a presença também do querido professor Marcelo Abelha. O professor Sérgio Cruz Reinhardt continua convidado e
Vai ser uma alegria estar com todos vocês. Muito obrigado, Pedro, pela pergunta. Muito obrigado, Edilson, pela pergunta. Muitíssimo obrigado, professor Sérgio Leonhardt, por ter estado conosco nessa noite. Agradeço também a Flávia, ao Hélio, aos que fizeram aqui observações. É muito importante para nós esse debate, muito rico, né? Nós temos muitas questões ainda a trabalhar nesse tema. São questões realmente difíceis, não são questões simples de resolver, tem todo um contexto cultural, tem todo um contexto econômico, social nessa comparação. Eu acredito, gente, que nós estamos tendo aula de processo comparado ao vivo contigo aqui, né? O processo comparado sendo construído pela tua presença, pela tua experiência, pelo teu conhecimento. Então, queria especialmente agradecer essa tua generosidade de estar conosco todas essas noites, lecionando esse curso maravilhoso. Todos aqui saem com a pulga atrás da orelha, pensando, bom, mas tem aquilo, pensando em como a gente pode melhor resolver os nossos problemas e melhor compreender quais são as tendências lá no direito norte-americano, esse direito que tu tem te dedicado há tantos anos. Tens palavras de encerramento? Está encerrada a sessão. Continuamos, então, agora sem gravação, né, para que o professor Egídio possa falar a verdade sobre o que ele pensa do processo. Será que eu não deixei claro o que eu pensava? Obrigado, Giovana. Excelente pergunta.